O livro de João, capítulo 3, versículo 3. O Senhor Jesus Cristo respondeu a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Alguém pode perguntar, inclusive aqui nesse canal, por que o Senhor dá tanta importância a esse assunto? Como nós não vamos priorizar entre todos os assuntos das Escrituras esse? Se alguém não for nascido do Espírito, nascido de Deus, nascido do alto, ele não vai ver o reino de Deus. Ele não vai entrar no reino de Deus se não for nascido da palavra, da água e do Espírito Santo. Não pode, não vai. Como nós não vamos dar importância ou prioridade sobre este assunto? E é o assunto que Satanás não quer. O homem que vive na carne e pela carne e diz que é cristão, ele não quer a obra da cruz. Não vai pregar, não vai falar sobre a obra da cruz da maneira bíblica. Por quê? Porque não quer a experiência do novo nascimento. Quer Jesus, quer ser perdoado dos pecados, quer ir para o céu, quer ter uma vida abençoada, mas não quer a cruz. Não quer a cruz. Aqui nós vamos continuar pela graça do Senhor, dependendo da suficiência de Cristo, na pregação desta palavra. Se alguém não nascer de novo. E é uma experiência necessária, e sem essa experiência do novo nascimento, a pessoa não vai entrar no reino de Deus. Quem disse isso foi o Rei do Reino, foi o Senhor Jesus Cristo, foi aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos, ele foi pregado entre os gentios, mas foi recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. É esse Deus encarnado, Jesus Cristo, o Senhor da glória, que veio e misturou com a humanidade no pecado, sem que ele tivesse sido contaminado pelo pecado, para poder libertar todos os pecadores em seu corpo na cruz. Sem novo nascimento, pode levantar a mão, aceitar Jesus, ir lá chorar, ter mudanças de comportamento, mudanças periféricas. Eu não bebo mais, não jogo mais, não faço mais isso, mais aquilo. Houve uma mudança, socialmente melhorou perfeitamente. Mas, se não creu na sua morte, na morte de Cristo na cruz, essa pessoa não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não foi nascida de novo, porque é tudo graça. A salvação é pela graça. E graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Deus dando, Deus fazendo. Jesus Cristo atraindo o pecador. Jesus Cristo aceitando o pecador nele. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Algumas coisas aqui necessárias. Em 1 Coríntios, uma pessoa que não nasceu de novo, se ela não foi nascida de novo, olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz assim: a ceia, ou Eucaristia, por que não? A ceia do Senhor. Muitos, eu fiz a minha pública profissão de fé, eu fui batizado naquela comunidade, eu fui batizado na minha infância, eu sou membro dessa comunidade, eu sou cristão desde pequenininho, ou fui tornado cristão, ou aceitei a Jesus no caminhar da minha vida.
a seguinte pergunta deve ser respondida em verdade, com realidade espiritual. Você já nasceu de novo? Todas essas coisas que eu nomeei são importantes. Mas na prática delas, cumprindo cada pedido a respeito dessas cerimônias, dessas experiências de denominação, não salva ninguém. Por quê? Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos pelo Salvador, que nos salva pela graça, ele nos atraindo, pecador perdido, no seu corpo na cruz, e nos justificando do nosso pecado, natureza de Adão, e perdoando os nossos pecados cometidos, e nos ressuscitando como novas criaturas, e na ressurreição, Cristo, tornando a nossa vida em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo e vivo não, mas eu. Mas é Cristo que vive em mim, e continua o texto maravilhoso. Agora, uma pessoa que não nasceu de novo, mas ela participa de ceia do Senhor, olha o que o Senhor diz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quantas pessoas estão chamando juízo para si? Porque elas não sabem discernir o corpo, onde Cristo, que é Cristo, nos atraiu. E o sangue, purificação de pecados. No corpo, a morte para o pecado, conforme a palavra do Senhor diz em Romanos 6,14, consideráveis mortos para o pecado, quando? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, quando? Quando esta pessoa recebeu fé, porque é autor e consumador da fé é Cristo, é Jesus, ele ganhou fé porque ele ouviu a pregação a respeito de Cristo, e a respeito de Cristo fala-se da cruz. Pois que come e bebe sem discernir o corpo. Ah, mas esse daqui é pão, esse daqui é hóstia, esse daqui, mas qual é a sua identificação no corpo de Cristo? E qual a sua identificação? O sangue de Cristo. Você morreu no corpo de Cristo? Lá na cruz? Então houve uma identificação, porque você creu. Você foi purificado dos seus pecados quando você foi atraído no corpo de Cristo? Muitos não podem tomar a ceia do Senhor. Ah, mas eu quero tomar. Amém. Mas está trazendo juízo sobre a sua vida. Outra coisa. A velha criação sem novo nascimento é a velha criação. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, se não creu na sua morte e ressurreição em Cristo, portanto não nasceu de novo, essa pessoa continua com o pecado original, como diz os católicos romanos, com muita propriedade. Continua com a natureza, não é aquela aguinha na cabeça que vai tirar o velho homem, não. Nem tomar banho depois de um batismo, seja na igreja A, B, C, D, santo batismo, é o batismo no santo. E o santo crucificado, que é o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou. Em 1 Coríntios 15, diz: visto que a morte veio por um homem, Adão, nós nascemos adâmicos. E se nós nascemos adâmicos, a parte A do versículo 22 de 1 Coríntios 15, porque assim como em Adão, todos morrem. Nós já nascemos mortos para Deus. Efésios 2,1 diz que nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
para quem nasceu de novo, mas nós ganhamos vida. Aí sim, mas nós nascemos em Adão, nós nascemos no pecado, nós nascemos separados de Deus, nós nascemos condenados. Juízo sobre nós. Ainda no livro de João, capítulo 3, a palavra do Senhor vai esclarecer: se não nascer de novo, não for nascido do Espírito, nascido de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Pode entrar numa igreja A, B, C, D, tornar pastor, bispo, apóstolo, evangelista, diácono, mas no reino de Deus não. Quem disse isso? É esse desgraçado aqui falando? Não, eu estou só falando, estou só anunciando, declarando a verdade que o Senhor Jesus Cristo disse. Foi eu. Em João 3, ele diz, versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê, aquele que não foi unido em Cristo na cruz, ele não crê, porque o crer fala de fé, e fé fala de união. Ele não crê, já está julgado, porque ele não foi unido a Cristo só, no Salvador na cruz. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Todas as obras de uma pessoa que não foi nascida de novo são más para Deus. Porque é produção, é feitos da carne. E a palavra do Senhor diz em João 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A pessoa que não foi nascida do Espírito, não nasceu de novo, ela pode produzir muitas coisas, citando Deus, dizendo que é para Deus, em serviço a Deus. Pode. Eu vivi assim, eu sei o que é isso. Mas para Deus, ele diz, nada aproveita. Pode aproveitar para as pessoas, com as pessoas, em favor de pessoas, em favor até da sua comunidade, da sua família, mas para Deus não. Quem que diz? O Senhor. Por quê? Porque é a carne que está produzindo. Não é a vida do Espírito. Aquele que nasceu do Espírito, o Espírito Santo está nele. A vida de Cristo está nele. E aquilo que ele produz para Deus é resultado do seu relacionamento com a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. É uma reação de uma ação que ela sofreu, ação do fazer, de operar de Deus, dando a ela um novo nascimento. Nós vamos continuar falando sobre isto. Nós não vamos falar se você aceitar Jesus. Nós vamos falar o que a palavra do Senhor diz. Se você não nascer de novo, não for nascido do Espírito, nascido de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Quem diz? Senhor Jesus Cristo. A velha criação adâmica, sem morte da natureza de Adão em Cristo, o último Adão, a pessoa não tem vida de Cristo. Olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? A pessoa não nascida de novo, ela continua no pecado. Com a natureza de Adão, o pecado. E cometendo muitos pecados. Porque o pecado, a sua natureza, o governa. Quando uma pessoa nasce de novo, a sua natureza é trocada da natureza do pecado pela natureza divina. E pode governar toda a nossa vida, esta natureza, em todas as áreas da nossa vida, a natureza divina, Cristo.
E ainda Romanos 6, 14, Romanos 6, versículo 16, a palavra do Senhor diz: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele dizer aqui, quem não é nascido de novo é para a morte, porque não foi tratado o pecado. Mas quem foi nascido de novo, obediência para a justiça. Porque Cristo que foi tornado a sua justiça. Você já nasceu de novo? Ah, mas eu nasci na igreja, nasceu em Cristo. Ah, mas você foi feito nova criatura, você já nasceu do Espírito, já nasceu de novo. Se você já morreu com Cristo, você já tem a vida de Cristo para viver. Mas se não nasceu de novo, é o seu viver que vai continuar vivendo e encaminha para a morte eterna, a saber, o inferno. Quem nasceu de novo tem Cristo. E Cristo é a vida eterna para essa pessoa. O que eu devo fazer? Crer. Renda-se. Arrependa daquilo que você é. Por isso que se faz. Faça seu comentário se você quiser. Amém.